A maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil está vivendo uma crise financeira multibilionária. A Raízen fechou 2025 com seu maior prejuízo da história e uma dívida de mais de 55 bilhões de reais. Para tentar se recuperar, uma das estratégias dela, na prática, é virar uma empresa menor. Ela vendeu algumas usinas, plantas de energia solar e até a participação dela no OXXO. A ideia é se concentrar em dois negócios principais: a produção de açúcar e etanol e a distribuição de combustível. Só que mesmo isso não vai ser simples, porque o setor de cana tem vivido suas próprias dificuldades. Nesse Spotlight eu vou te contar como a Raízen arranjou problemas tão grandes quanto ela, o que tem feito para tentar sair dessa e como a ascensão do etanol de milho e a produção recorde de açúcar no mundo atrapalham essa retomada. A Raízen nasceu em 2011, fruto da parceria entre duas gigantes, a Shell, uma das maiores petroleiras do mundo, e a Cosan, conglomerado do empresário piracicabano Rubens Ometo. A ideia era criar uma empresa que dominasse a cadeia de biocombustíveis inteira, desde a plantação de cana até a venda nos postos. Deu muito certo por vários anos. Em 2021, a Raízen decidiu abrir capital e conseguiu levantar quase 7 bilhões de reais. Foi o maior IPO já feito na Bolsa Brasileira. O principal discurso que conquistou os investidores foi a promessa de investir em etanol de segunda geração. Esse é um combustível produzido com as sobras da moagem da cana, tipo o bagaço e a palha. Assim, eles conseguem fazer mais etanol sem abrir novas áreas de plantio, o que torna o combustível mais sustentável. Ao mesmo tempo, ele é mais caro que o etanol de cana tradicional, já que é mais complexo tentar fazer uma limonada a partir do bagaço do limão, né? A promessa da Raízen era construir 20 usinas de etanol de segunda geração até 2030. Era um mega projeto, já que cada usina custava em média 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só que não deu muito certo. No fim, os consumidores não estavam dispostos a pagar mais caro por um combustível mais verde. Sem tanta demanda, a Raízen deixou de lado o plano de etanol de segunda geração no fim de 2024. A meta de 20 usinas caiu só para 5, e o CEO que tinha encabeçado toda essa estratégia, o Ricardo Mussa, deixou a empresa. Além desse novo etanol, outras propostas criaram essa percepção de que a Raízen tinha perdido o foco. Ela entrou em negócios de energia solar, operava um aplicativo de pagamentos nos postos, o Shell Box, e era dona de metade do grupo Nós, uma empresa conjunta com a mexicana Fenza, que operava aqui no Brasil os mini mercados OXXO, aqueles que se multiplicaram em esquinas das grandes cidades. Acabou que essas apostas não conseguiram pagar os investimentos vultuosos que a empresa fez lá atrás e que multiplicaram a sua dívida. E os resultados da Raízen começaram a ficar cada vez piores. A Raízen fechou 2025 com 55 bilhões de reais em dívidas. Outra coisa que preocupa é o que o mercado chama de alavancagem. Basicamente, o tamanho da dívida na comparação com o lucro que a empresa gera com a sua operação. Na Raízen, a dívida equivale a 5,3 vezes o lucro operacional que ela acumulou em 12 meses, sendo que a meta era algo em torno de 2 vezes. Bom, para sair do aperto, ela começou a vender os ativos que ela considera não estratégicos. Em 2025, encerrou o negócio conjunto com a Fenza e deixou de operar as lojas do OXXO. Também vendeu 55 usinas de geração de energia solar por 600 milhões e levantou mais 2 bilhões com a venda de 3 usinas de moagem de cana que já não estavam em operação. E olha, a Raízen não vai parar por aí. A meta é levantar algo perto de 15 bilhões com a venda de ativos. E enquanto isso, o mercado tenta descobrir se os controladores da Raízen, a Shell e a Cosan, vão injetar algum dinheiro na empresa para ajudar. Eu te contei que o plano da Raízen agora é focar nos principais negócios dela, né? Açúcar, etanol e distribuição de combustível. Mas como um problema nunca vem sozinho, o setor de cana também não tá lá muito tranquilo. Vamos começar falando de açúcar. Depois de quase 3 anos com preços altos, ele tá agora num ciclo de baixa. Em um ano, o açúcar bruto caiu uns 30% na Bolsa de Commodities de Nova York. E desde o recorde de 2023, a desvalorização é de quase 50%. Acontece que o mercado tá prevendo que vai ter muito açúcar no mundo pelos próximos meses, pelo menos. Em especial por causa de um aumento de 26% na safra lá da Índia,
Índia, que é um importante produtor mundial e agora está vivendo um regime de chuvas mais favorável. Aqui no Brasil, que é o maior produtor de açúcar do mundo, a previsão também é de um aumentinho na colheita. Com isso, o mundo deve produzir mais de 1,5 milhão de toneladas a mais do que consome de açúcar. É uma má notícia para as empresas do setor, porque é aquela lei da oferta e da demanda, né? Quando tem muito açúcar sobrando, as empresas recebem menos pelo que vendem. Hoje, o açúcar está sendo vendido perto dos $300 por tonelada. Isso é menos até do que as usinas gastam para produzir. Para a produção compensar, o preço teria que estar acima dos $400. Quando o açúcar não está pagando bem, as usinas geralmente têm uma válvula de escape: direcionar mais cana para a produção de etanol. É a mão invisível dos canaviais. Isso acaba reduzindo a oferta do açúcar no mercado, o que ajuda a reequilibrar os preços lá na frente. O problema é resolvido então, né? Não. Estaria tudo ótimo se o mercado de etanol não tivesse ele próprio passando por uma mudança profunda. Até outro dia, falar em etanol no Brasil era falar em cana. Hoje não é mais assim. O etanol feito a partir do milho já responde por uns 20% da produção brasileira de biocombustível e cresce em média 33% ao ano, bem acima do ritmo do etanol de cana. E não é à toa não. O etanol de milho pode ser até 40% mais barato de produzir do que o de cana. A gente até tem um spotlight só sobre o etanol de milho, se você quiser entender mais sobre esse mercado. A maior marca do avanço do milho no Brasil aconteceu em 2024, quando a Raízen foi superada pela Impasa como a maior produtora de etanol do país. A Impasa, que é dedicada exclusivamente ao etanol de milho, produziu 3,7 bilhões de litros, contra 3,1 bilhões da Raízen, que é a líder histórica do setor. E esse avanço não deve parar. Das 28 usinas de etanol em construção no Brasil hoje, 18 vão usar milho como matéria-prima. Só 6 vão usar cana. Se esse ritmo de crescimento continuar, a estimativa é que o milho responda por quase 1/3 de todo o etanol produzido no país até 2035. E esse cenário complica a vida de quem, como a Raízen, construiu tudo em cima da cana.